Introdução. No começo, nós podemos recorrer à divindade, que conhece nossa composição pessoal, para nos curar de todos os pensamentos e lembranças que nos retêm nesse momento. Mornace Meunau estava errado. Muito errado. Quando terminei de escrever o livro Limite Zero, esperava que o mundo me agradecesse. Sabia que a história era inspiradora. Sabia que era milagrosa. E sabia que tinha de ser contada. Mas nunca imaginei que algumas pessoas a detestariam. E a mim. Mas o Dr. Eulen sabia. Quando eu lhe contei que nosso livro estava concluído, ele disse: quando for lançado, vão jogar merda no ventilador. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas era mais esclarecido do que eu. Ele estava no momento e viu o futuro. A história se desenrolava para ele. Para mim, ainda estava escuro. Quando o sol saiu, meus olhos doeram. Resolvi escrever esta sequência por dois motivos. Primeiro, para explicar mais a mensagem de Limite Zero e o que aconteceu, como resultado de sua publicação. E, segundo, para lhe dar mais métodos secretos avançados do autêntico Ho'oponopono. Perguntei ao Dr. Eulen sobre a minha ideia. Ficou relutante, pois tinha sido repreendido pelos mais velhos do Ho'oponopono por revelar seus segredos. Não queria passar por tudo aquilo novamente. Para ele, é possível mudar o mundo simplesmente purificando-o. Para mim, eu precisava vencer a causa. Ainda queria que o mundo soubesse sobre essa ferramenta incrível. Decidi que escreveria este livro sozinho, mas, dessa vez, sem o Dr. Eulen como coautor. Mas, antes de entrarmos neste livro, deixe-me lhe dar uma visão geral do início. Tudo começou antes de Limite Zero querer ser publicado. Antes que eu tivesse entregado o manuscrito ao editor, o livro se tornou um best-seller no Amazon. Como ele estava listado para pré-lançamento na famosa loja online, mas um resumo do livro estava circulando na internet por pelo menos um ano. Milhões de pessoas viram, e, portanto, muitas mais pré-encomendaram o livro e ele se tornou um best-seller, antes mesmo que o editor o recebesse. Aqui está o artigo que circulou na internet, em 2005, e fez com que milhões de pessoas quisessem o livro. O terapeuta mais incomum do mundo. 3 anos atrás, eu ouvi falar sobre um terapeuta do Havaí que curou um pavilhão inteiro de criminosos insanos, sem jamais ver nenhum deles. O psicólogo simplesmente estudava o gráfico do preso, depois olhava para dentro de si, para ver como ele criava a doença daquela pessoa. À medida que melhorava a si mesmo, o paciente melhorava. Logo que li a história, achei que fosse uma lenda urbana. Como alguém poderia curar alguém, curando a si mesmo? Como poderia mesmo o melhor progresso pessoal curar os criminosos insanos? Não fazia sentido algum. Não era lógico. Portanto, descartei a história. No entanto, voltei a ouvi-lo um ano depois. Ouvi que o terapeuta havia usado um processo de cura chamado Ho'oponopono. Nunca tinha ouvido falar, mas aquilo não me saía da cabeça. Se a história tivesse algo de verdadeiro, eu teria que saber mais. Sempre compreendi que total responsabilidade significa que sou responsável pelo que penso e faço. Além disso, está fora das minhas mãos. Acho que a maioria das pessoas pensa em total responsabilidade dessa forma. Somos responsáveis pelo que fazemos, não pelo que ninguém mais faz. O terapeuta Vaiano que curou os mentalmente enfermos me ensinaria uma perspectiva nova e avançada sobre total responsabilidade. Seu nome é Dr. Yaleakala Eulen. Nós provavelmente passamos uma hora conversando em nosso primeiro telefonema. Pedi que ele me contasse a história completa de seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no Hospital Estadual do Havaí durante 4 anos. Que a enfermaria onde os criminosos insanos eram mantidos era perigosa. Psicólogos pediam demissão mensalmente. A equipe ligava pedindo dispensa médica com frequência ou simplesmente desistia. As pessoas andavam por aquela enfermaria de costas para a parede, temendo ser atacadas pelos pacientes. Não era um local agradável para viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Eulen me disse que nunca via os pacientes. Ele concordou em ter um consultório e revisar os prontuários. Enquanto olhava as fichas, trabalhava em si mesmo. Enquanto trabalhava em si mesmo,
os pacientes começavam a zarar. Após alguns meses, os pacientes que precisavam andar com correntes nos pés estavam recebendo permissão para andar livremente. Ele me disse. Os outros, que tinham de ser fortemente medicados, estavam tendo seus medicamentos removidos. E os que jamais teriam chance de serem libertados estavam sendo os outros. Eu fiquei admirado. Não é só isso. Ele prosseguiu. Mas a equipe começou a voltar ao trabalho. As faltas foram eliminadas. Acabamos com mais pessoal do que o necessário, porque os pacientes estavam sendo liberados e todo o pessoal aparecia para trabalhar. Hoje, essa enfermaria está fechada. Foi nesse momento que tive de fazer a pergunta de $1 milhão. O que você estava fazendo consigo mesmo para ter causado a mudança dessas pessoas? Eu estava simplesmente curando a parte de mim que os criou, disse ele. Eu não entendi. O Dr. Eulen explicou que total responsabilidade por sua vida significa que tudo em sua vida, simplesmente por estar em sua vida, é sua responsabilidade. No sentido literal. O mundo inteiro é criação sua. Ui, isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todos em minha vida dizem ou fazem é bem diferente. No entanto, a verdade é esta: se você assumir total responsabilidade por sua vida, então, tudo o que você vê, ouve, saboreia, toca ou experimenta, de qualquer forma, é sua responsabilidade, porque está em sua vida. Isso significa que a atividade terrorista, o presidente, a economia ou qualquer coisa que você experimentar e não gosta cabe a você curar. De certa forma, elas não existem, exceto nas projeções que vêm de dentro de você. O problema não está com elas, está com você e, para mudá-las, você tem que mudá-las mesmo. Eu sei que isso é difícil de assimilar, muito menos de aceitar ou realmente viver. Culpar é muito mais fácil do que a total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Eulen, comecei a perceber que curar para ele no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar sua vida, precisa curar sua vida. Se quiser curar alguém, mesmo um criminoso ou mentalmente enfermo, faça isso curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Eulen como ele curava a si mesmo. O que estava fazendo, exatamente, quando olhava as fichas daqueles pacientes. Eu só ficava falando eu sinto muito e eu te amo, repetidamente, explicou ele. Só isso, só isso. Ocorre que amar a si mesmo é a melhor forma de progredir e, à medida que você se melhora, melhorar seu mundo. Deixe-me lhe dar um exemplo rápido de como isso funciona. Um dia, alguém me mandou um e-mail que me aborreceu. No passado, eu teria lidado com aquilo trabalhando minhas reações emocionais ou tentando argumentar com a pessoa que me mandara a mensagem sórdida. Dessa vez, decidi tentar o método do Dr. Eulen. E fiquei silenciosamente dizendo eu sinto muito e eu te amo. Mas não dizia a ninguém em particular. Estava simplesmente evocando o espírito do amor para me curar por dentro daquilo que estava criando as circunstâncias externa. Depois de uma hora, recebi um e-mail da mesma pessoa. Ela se desculpou pela mensagem anterior. Mantenha em mente que não tomei nenhuma atitude externa para obter aquele pedido de desculpas. Nem sequer escrevi de volta. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma forma, eu me curei por dentro daquilo que eu estava criando. Depois participei de um workshop ministrado pelo Dr. Eulen. Ele, que agora está com 70 anos e é considerado um avô xamã um tanto recluso, elogiou meu livro, O Te Attractor Factor. Disse-me que, à medida que eu me melhorar, a vibração dos meus livros irá se elevar e todos sentiram isso ao lê-los. Resumindo, conforme eu melhorar, meus leitores irão melhorar. E quanto aos livros que já estão vendidos por aí? Perguntei. Eles não estão por aí, ele explicou, mais uma vez me deixando pasmo com sua sabedoria mística. Eles ainda estão em você. Resumindo, não existe por aí. Seria necessário um livro inteiro para que eu explicasse essa técnica avançada com a profundidade que ela merece. Basta dizer que, sempre que você quiser melhorar qualquer coisa em sua vida, só há um lugar para olhar, dentro de você. Quando olhar,
Olhe com Amor. Esse artigo, de 2005, preparou o mundo para Limite Zero e deu a centelha para que ele se tornasse um best-seller, mesmo antes de ser publicado. É claro que quando o livro foi lançado, em julho de 2007, as coisas ficaram agitadas. E a merda começou a voar. De posse somente do resumo, as pessoas começaram a postar críticas do livro que ainda nem tinham visto. Antigos amigos meus da minha época difícil, em Houston, décadas antes, gente que eu tinha ajudado com trabalho e aconselhamento, se virou contra mim. Eles me acusavam de inventar a história toda. Diziam que o Dr. Eulen era fictício, que a história sobre ele curar os mentalmente enfermos era uma lenda urbana. Acusavam-me de vender os segredos da tradição havaiana por dinheiro. Outros diziam que eu ganhava dinheiro vendendo um livro que não tinha segredo algum. Eu não podia ganhar. Fiquei magoado, perplexo, confuso. Eu me senti como uma vítima, quando achei que o Ho Oponopono deveria me fortalecer. Como, neste mundo, as pessoas chegaram a essas conclusões? Afinal, o Dr. Eulen e eu passamos muito tempo juntos, realizando workshops, sendo fotografados, fazendo programas de rádio e criando a versão em áudio de Limite Zero. Estamos em clipes no YouTube. Fizemos todas essas coisas. Ele obviamente é real. E havia aquelas pessoas que não tinham lido o livro, que não poderiam ter lido, pois ainda não havia sido publicado, porém faziam críticas dizendo que tinham odiado, até mesmo a mim. Elas me xingavam e tentaram me colocar numa lista negra, a partir de e-mails que eu enviava à minha lista. Criaram e batizaram um vírus de computador com meu nome. E mais. Sim, também havia legiões de fãs por mim e pelo livro. Limite Zero se tornou um best-seller oficial quando foi publicado. Milhares, talvez milhões de pessoas aprenderam o método simples de cura descrito nele e isso mudou suas vidas. As pessoas usavam não somente para si, mas ensinavam em escolas, prisões e hospitais, e viam resultados milagrosos. O livro foi traduzido para outros idiomas. Fui convidado para falar em outros países. Os workshops do Dr. Eulen passaram de 30 participantes para mais de 800 em cada evento. Ele se tornou um guru. O Ho Oponopono passou a ser tendência. Mas nem tudo era um mar de rosas. Meu melhor amigo se voltou contra mim. Sua esposa enviou um e-mail nada amoroso a uma lista que eu ajudei a criar, me massacrando e sujando meu nome. Foi incrivelmente doloroso e certamente não foi de coração. Estava claro que eles não estavam praticando o amor e o perdão, nem com o Ho Oponopono, nem de outro modo. Porque tudo isso aconteceu. Um amigo meu diz que o sucesso gera desprezo. Eu chamo isso de crença. Dr. Eulen chamaria de programa. No entanto, tenho de admitir que algo aconteceu quando o livro mais importante da minha vida foi escrito e publicado. Eu poderia chamar isso de uma oportunidade de me purificar e esclarecer, mas acho que tem mais coisa nessa história. Olhando para trás, acredito que isso foi um catalisador do meu próprio despertar. Quando escrevi Limite Zero, disse que havia 3 estágios de despertar. No fim das contas, estava incompleto, pois de verdade existem 4. O quarto vai além de Limite Zero, adentrando um lugar onde o divino vive através de você. Irei explicar todos os estágios neste novo livro. Depois que escrevi Limite Zero, achei que tivesse domínio da forma como a vida funcionava. Em vez disso, tantos acontecimentos amargos aconteceram que me senti mais como uma vítima. Tudo isso me levou a compreender a entrega e a importância da purificação ininterrupta, usando o Ho Oponopono. Hoje conheço o milagre da iluminação. Se você quiser saber mais sobre o autêntico Ho Oponopono e começar de onde o meu livro anterior parou, então veio ao lugar certo. Se você está curioso quanto à do Ho Oponopono moderno, imaginando quem foi a professora maluca do Dr. Eulen, irá encontrar a resposta neste livro. Mas se prepare. Se você achou que Limite Zero foi uma viagem empolgante, espere até ler Marco Zero. Este talvez cause um abalo. Pode sacudir o seu mundo. Se você se sente pronto, virei a página. Espere milagres. Malo. Ao Acua Dr. Joy Vitale.